Estamos começando mais um episódio do ClariaCast. A vida é uma arte, desenvolvimento pessoal através de histórias reais. É isso, minha gente. Estamos aqui, né, para mais um episódio desse podcast que começou faz pouquinho. Estamos aí apenas no segundo episódio. E, gente, né, para vocês que estão ouvindo futuramente aí, né, no Spotify ou, enfim, nessas plataformas de podcasts, eu me chamo Tati Alves e estamos aqui hoje para falar sobre alta performance. Gente, quando eu pensei em convidados, quando eu tive a ideia do podcast, né, eu pensei assim, gente, tem tanta gente extraordinária que eu conheço, com tanto resultado, que eu gostaria de apresentar para minha audiência, sabe? E falar um pouquinho de como as pessoas conseguem alcançar os resultados nas suas vidas, digamos assim. E eu pensei num cara extraordinário para falar sobre esse tema de alta performance, minha gente. Vou chamar aqui para conversar com a gente o Mano Júnior. Mano Júnior que foi campeão gaúcho Classic Physique, foi campeão Copa NPC, tá? O cara fala de emagrecimento sem mitos. Ele que foi um dos meus mentores, né? Para quem não sabe, eu perdi 20 quilos, minha gente, 20 quilos. Estamos nessa batalha aí. E eu vou aqui, né? Deixa eu ver como é que eu chamo uma pessoa aqui pra nossa live. Segunda vez que eu faço isso na vida, gente. Então, tem que ter um pouco de paciência. Estamos apenas começando, não é mesmo? Chamei o Mano Júnior, vamos esperar aí pra ver se ele vai aceitar a minha solicitação. Sejam todos muito bem-vindos, minha gente. E aí, mano? Oi, Tati, tudo bem? Eu tô bem, querido. E tu, como é que tá? Maravilha, tudo ótimo. Tá me ouvindo bem daí? Tô, pra mim tá perfeito. Tu tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Tô vendo maravilhosamente bem, escutando também. Ah, que coisa linda, querido. Pô, que prazer, cara. Que prazer tô falando contigo aqui. Te recebendo na minha casa, como eu digo, né? Sim, literalmente, né? Agora, nessa época pandêmica, a gente aprendeu que a nossa casa, às vezes, é a casa de muitas pessoas também, né? Melhor, cara. Coisa boa, né? E a gente tem que se adaptar, né, cara? Vamos se adaptando, vamos fazendo o que dá. Quanto tempo que a gente não se vê, mano? Olha, especialmente faz muito tempo mesmo, né? Desde a pandemia, né? Mas Sim. acho que a gente não troca uma ideia, assim, do que? Uns 2 anos ou mais, por aí, Foi antes né? da pandemia, né? Foi antes da É, pandemia tá que bem aconteceu. Cara, deixa eu falar um pouquinho aqui da proposta do podcast pra te situando, porque, gente, não sei, né? Vocês que estão aí nos acompanhando, né? Enfim, como eu disse, ou no YouTube futuramente, ou no Spotify, ou aqui na nossa live hoje, né mesmo? O pessoal que tá aqui com a gente. Então, esse podcast, ele foi pensado, mano, na seguinte maneira, né? Da gente aprender com o erro e acerto dos outros. Da gente aprender com o sucesso e o fracasso dos outros. Da gente aprender com as dores e as alegrias dos outros, sabe? E eu te explico, porque assim, na clínica, né, como eu sou psicoterapeuta, cara, como eu aprendo com a vida das pessoas, sabe? E aí eu pensei, cara, eu tenho que trazer isso pra minha audiência, eu tenho que trazer isso pra algum lugar, entendeu? Pegar pessoas que têm realmente, quando eu observo a tua vida, particularmente, eu vejo, cara, o Mano tem um resultado extraordinário, tu entende? Tem algo ali que, cara, muitas pessoas desejam, né? E não alcançaram, e não alcançam, não conseguem ter força motor, né? Pra ter esse resultado. Então, a ideia do podcast, mano, é mais ou menos assim, cara, quando eu olho pro Mano, o que eu penso? O que eu pensei, né? Quando eu olhei pra tua vida, cara, assim, né? Como um todo, eu disse, a palavra que eu enxergo na minha frente quando eu visualizo a tua pessoa é alta performance, cara. Alta performance. Pra mim, assim, te define, sabe? Te define. Assim, pessoalmente falando, tu é um dos caras que tem um resultado físico, tu entende? Mais extraordinário. E como eu tava falando pro pessoal nos stories, né, outro dia, eu perdi 20 quilos, né, mano? E tu foi uma grande peça-chave nisso daí. Claro. Então, Tati, assim, eu fico muito lisonjeado de te escutar, né? Fico muito feliz, assim, de saber que eu represento isso pra ti, né? Que eu passo essa imagem, assim. E uma coisa que eu te digo sem sombra de dúvidas é que essa questão de performar, né? Ligado ao esporte e, enfim, a dedicação que o esporte nos traz, na realidade nos exige, né? É algo que está relacionado com diversos fatores da vida, né? E eu aprendi muitas lições através do esporte, né? Então, eu posso dizer que o fisiculturismo me ensinou algumas coisas que eu levo
para a vida toda, né? O esporte acaba sendo uma grande escola para muitas pessoas, né? Principalmente para quem começa cedo e acaba desenvolvendo hábitos, desenvolvendo competências, né, que estão relacionadas ao esporte, que podem ser aplicadas em diversos ramos da vida, seja no próprio trabalho, no desenvolvimento pessoal, na questão, sei lá, de marketing, se isso for um interesse de alguém, ou nos investimentos, na questão de vida financeira, né? A gente acaba aprendendo a gerir melhor a nossa própria vida quando a gente tem aí um mentor tão bom que é o esporte, né? Então, eu acabei aprendendo muita coisa através daí. E o que te fez entrar nessa linha, cara? Foi uma coisa que tu veio, foi um chamado, assim, ou tu teve também alguém que te inspirou? Sim. Então, Tati, assim, eu comecei a treinar, na verdade, muito, muito cedo, ali, com volta de uns 15 anos, porque eu era completamente sedentário, né? Não fazia nada de atividade física, nunca tive predileção a nenhum tipo de esporte, né? No colégio, enfim, era uma negação. A aula de educação física era aquela que eu sempre queria matar, não queria participar. Sim. Então, eu era um zero à esquerda, né? Sim, e entrei justamente para academia porque eu precisava me movimentar, precisava me exercitar, né? Fazer alguma coisa. Era uma criança gordinha, um jovem gordinho, e eu precisava fazer algo. Eu me imaginava assim que tu era uma pessoa seca. Te olhando hoje, assim, pô, tu é fortão, né, cara? Mas assim, eu imaginava que fosse seco, sei lá, assim, alguma coisa assim. Não, nada. Eu era aquele falso magro, sabe? Aquele cara que parece magro, mas era cheio de umas deformidadezinhas, digamos assim, que todo mundo tem, né? Então eu era bem esse tipo, né? E comecei a me exercitar pensando nisso, né? Em melhorar um pouco a questão da saúde mesmo. E com o passar do tempo fui começando a gostar, né? Fui começando a ver os resultados acontecendo, né? E começando a me interessar também por essa parte. Entrei para a faculdade de educação física, né? Um tempo depois. E comecei a me inteirar mais, assim, do esporte, o que era o fisiculturismo, como é que funcionava, como é que eram as categorias, né? E tive essa vontade de competir, né? Isso foi algo que surgiu aí cedo, mas eu acredito que com cerca de uns 20 e poucos anos foi que eu tive a minha primeira competição, assim. Não foi algo não fui muito jovem, né? Na minha primeira competição, foi um pouco depois. Sim. Mas assim, me diz uma coisa, como que tu desenvolveu, olha meu raciocínio, né? Porque, mano, vamos lá, cara, que percentual de gordura tu tem no teu corpo hoje? Assim, Tati, uma coisa que as pessoas acreditam quando elas veem um atleta, elas acham que o atleta tem aquele físico de palco durante o ano inteiro, né? Uhum. Então, até algumas pessoas veem uma foto e dizem, mas é tu aqui? Ah, mas tu não tá assim agora, né? Não, tu não tá assim agora. E isso é uma coisa que causa, às vezes, aflição nas pessoas, do ponto de vista de quererem ter aquele mesmo resultado. Então, por exemplo, tá, um atleta, ele sobe no palco com um percentual de gordura extremamente baixo. Só que além desse percentual de gordura muito baixo, ele está também desidratado, ele está numa condição física de depressão física muito grande. Então, aquele físico que a gente vê no palco de um atleta não é nem de longe um físico que vai ser possível de se manter ao longo do tempo, ou então de uma pessoa chegar em condições normais sem se submeter a muita restrição, entende? Então, dá para se dizer que, inclusive, aquele físico de palco não é nem tampouco um físico saudável. Né? Então, eu tenho um percentual de gordura hoje mais alto do que numa época de campeonato, logicamente, mas a gente passa por várias fases, né? Então, em determinados momentos, quando a gente busca um pouco mais de ganho muscular, a gente acaba ganhando um pouco de percentual de gordura também. Isso é natural, né? Tem um ganho de massa magra, tem um ganho de gordura junto, da mesma forma que em períodos que a gente diminui o percentual de gordura, pensando em secar, né? Seja para um campeonato ou até mesmo para ficar melhor para o verão, por exemplo, né? Muitas pessoas têm essa busca, é natural também que se perca um pouco de massa muscular nesse processo. Então, o físico da gente é uma coisa que não é pétrea. A gente está sempre mudando, né? E depende, logicamente, daquilo que a gente faz. Tanto em relação à dieta, ao exercício físico, a quantidade de tempo que a gente se dedica a isso, né? Então, é algo variável, né? Não é algo que se mantém igual sempre. Né? Entendi. Cara, assim, eu era muito gorda, né? Eu era obesa, praticamente. Né? Eu era obesa, assim, né? Com certeza. Eu pesava, tipo, 80 quilos. Eu tenho até hoje 1,66 m, 1,67 m máximo, né? Então, assim, no início foi uma guerra contra a balança mesmo, né? Porque eu sabia que eu ia ter que perder muito pra conseguir ser saudável, entendeu? Pra chegar no básico, no normal, né? Então, no início foi assim, ó, cara, eu perdendo peso, assim, passando, sei lá, tipo assim, cortando açúcar, cortando gordura, sabe? Fazendo dieta. Nunca fui de fazer dieta da moda, porque na verdade, eu comecei a emagrecer pelo desenvolvimento pessoal.
E aí foi uma veia bacana, tu entende? Porque até hoje, na clínica, eu uso muito a força estética, né? Construir a força estética nas pessoas é algo que desmancha muito a baixa autoestima. Tá? Ajuda muito a pessoa a se estimar. Ter força estética, e não é só sobre ser magro ou gordo, né? Não é sobre estar, não é só sobre isso, mas ter uma força estética ajuda muito a pessoa a se estimar, tá? Então eu entrei na vibe do emagrecimento, cara, com o desenvolvimento pessoal, tá? Não foi assim aquela loucura, né? Eu preciso perder peso pro verão ou pro não sei o que. Não, cara, eu já meio que entrei bem setada, sabe? Então, assim, nunca fiz aquela dieta da moda, né? Nunca, tanto que, cara, foram 4, 5 anos, né, até aqui, pra mim dizer assim, poxa, perdi, né, 20 quilos. E atualmente a minha luta já não é mais com a balança, né? Que é aquilo que a gente fala. Poxa, chega uma hora que aí, pronto, né? Bom, agora a gente precisa trabalhar com massa, agora a gente precisa trabalhar com outros objetivos aqui. E o meu objetivo pessoal no momento, e é incrível isso, ontem eu coloquei nos stories, eu tava falando, cara, como é um processo, né? Sempre, tudo na vida é um processo, é um caminhar, é uma questão de evoluir. O que as metas, elas ficam muito obsoletas, né? Eu não sei se tu já passou por isso, mas é assim, tipo, a gente tem uma meta, cara, alcançou aquela meta, naturalmente, olha, não tem mais, vamos ter que alcançar outra, né? E a minha meta particular hoje, não sei se tu vai achar isso uma idiotice e de repente vai dizer, não, tá tudo errado, vamos conversar, né? Mas a minha meta pessoal, mano, é baixar dos 20% de gordura corporal, sabe? Eu gostaria muito de dizer assim, cara, eu tenho menos de 20% de gordura corporal. Porque eu acho isso uma marca, sabe? Sim. Uma marca. E eu tô com 21 e um pouquinho, assim, tá? Tá quase. Tá quase. Tô batalhando, né? Comecei o ano com 23 e pouco. E aí, tô chegando agora no fim do ano com 21. E queria, né? Quero baixar dos 20%. O que tu acha? Isso é uma meta saudável? Sim, Tati, é uma meta saudável, tá? Pensando nesse percentual que tu citou, é uma coisa atingível e plenamente possível de se chegar de uma maneira saudável, sem se submeter a grandes restrições, né? A dietas malucas, enfim. Agora, uma coisa que é legal da gente falar é o seguinte, Tati, as pessoas têm, no geral, como é que eu posso te dizer, uma pressão muito grande relacionada com a balança, como a gente falou. Então, hoje tem essa questão mais ligada com o percentual de gordura, eu quero atingir esse número, né, de menos 20%. As pessoas, no geral, têm isso com balança, mulheres mais ainda, né? Só que uma coisa que é importante a gente trazer, Tati, é o seguinte, ninguém anda na rua te pesando, ou com um adipômetro para ver quantos por cento de gordura tu tem, ou com uma fita métrica para ver que o cara tem mais de 40 de braço. As pessoas não assimilam isso, entende? O que a gente tem? A gente tem uma imagem visual que a gente recebe e a gente julga isso como bonito ou estranho, enfim, seja lá como for. Mas é a mesma situação, por exemplo, do indivíduo que vai para a academia e diz, não, eu quero crescer, eu quero ficar grande, quero minha massa muscular. Não importa o quão grande esse cara fique, porque a imagem corporal dele, a estética, não vai responder simplesmente pelo tamanho. A gente pensa nas formas, pensa nas linhas. Né? Existem analogias que se fazem muito com carros. A galera adora fazer analogia com carro. Por exemplo, tu não vais comprar um carro só porque o carro é grande. Ou se não, viesse ter um caminhão, por exemplo. Então não adianta ficar cada vez maior, se as suas linhas não forem bonitas, né? Não forem harmônicas. Então a gente pensa sempre muito, né? Na questão estética. E é legal a gente se basear, então, pensando no quê? Muito no espelho, né, Tati? Então, por exemplo, a balança é um bom método de avaliação, sim, traz uma informação que é viável. Métodos que fazem a avaliação da composição corporal, seja com adipômetro, com bioimpedância, são úteis, trazem informações relevantes. Mas, às vezes, algumas pessoas podem, por exemplo, ter um físico mais bonito, com um percentual de gordura um pouco mais alto, mas com uma muscularidade maior também, do que daqui a pouco com um percentual de gordura muito baixo, porque isso pode acabar sacrificando muito a massa muscular dessa pessoa. E aí, veja bem o seguinte, às vezes a gente conseguir chegar nesse físico com um percentual de gordura muito baixo e com uma quantidade de massa muscular que ainda assim fique estético, fique bonito, leva muito tempo, porque como tu bem disse, é processo. Então a maturação de um físico leva muitos anos. Quando a gente olha, Tati, isso é uma coisa que é bem verdade, para um físico bem trabalhado, para um físico bem desenvolvido, que a gente diz, poxa, essa pessoa tem um físico que eu queria ter, né? Tu tá olhando, na verdade, Tati, para anos de trabalho. Tu tá olhando, às vezes, para 5, 10, 15 anos de dieta, de treinamento. Então, isso é uma outra coisa que as pessoas, às vezes, não sabem, né? Acreditam que aquela pessoa talvez tenha uma genética melhor que a minha, que aquela pessoa, né, tá tomando alguma coisa, e muitas vezes até está tomando alguma coisa, mas isso é parte do trabalho, e isso não facilita o trabalho, tá?
É importante trazer essas coisas para o jogo. Então, ter a consciência de que se a gente quer uma mudança, isso realmente demanda um processo. Isso vai levar tempo. Tu vai precisar ir para academia, tu vai precisar fazer dieta, tu vai precisar ter profissionais no teu entorno, né? Tu vai precisar ter motivação, e mais do que motivação, uma coisa que muita gente acaba negligenciando, que é a questão da disciplina. Porque a gente não está motivado todo dia, Tati. Um atleta não levanta querendo ir para a academia todo santo dia. Principalmente numa fase de competição, onde a gente está com fome, o atleta passa fome, ele está cansado de tanto treinar, o cara não aguenta mais fazer cardio, por exemplo, porque ele tem que perder peso, ele quer comer. Então, tu acha que tem motivação nesse sentido? Dá vontade, eu vou lá fazer um treinão. O sujeito com fome não quer treinar, tu quer descansar, tu quer ficar deitado em cima do sofá. A verdade é essa. Mas o que leva o atleta para a academia? O que te move a fazer alguma coisa? A disciplina, o compromisso, né? E nós temos, Tati, uma questão que também é muito presente, que é a dificuldade de assumir compromissos com nós mesmos. Então, tu pode reparar o seguinte, a gente assume compromissos dos mais diversos. A gente assume compromisso de trabalho, então tu assume compromisso às vezes com o teu chefe, tu assume compromisso com a tua família, com o teu esposo, enfim. A gente assume vários compromissos, mas a gente não consegue se compromissar conosco. De dizer, não, eu preciso levantar, eu preciso treinar todo dia porque isso é para minha saúde. Ou eu preciso me alimentar melhor porque eu não estou me sentindo bem, como tu falou, né? E a questão estética mexe com a nossa autoestima. Então, assumir esse compromisso com a gente, né? E saber que isso é importante também, né? E são barreiras que a gente encontra, né? Infelizmente, isso tá muito presente em todo mundo. Tá, e me diz assim, ó, cara, tu tem um resultado na cara, tu entendeu? Não tem como negar, tipo assim, a gente olha pra ti, o cara tem um resultado no corpo, tu entendeu? Não tem como negar, é um processo inegável, né? E eu te pergunto assim, ó, mais do que ser forte, né? Mais do que ser grande, né? Mais do que ser definido. O que este processo trouxe pra tua vida? O que passar por este processo até chegar nesse resultado trouxe para a tua vida? Então, Tati, que nem eu estava te falando, né? O esporte ensina algumas lições pra gente que são de grande valia, que a gente leva para todas as áreas da vida, né? Quando tu consegue, por exemplo, passar por uma restrição calórica maior do que seria o normal, né? Para pessoas, no geral, que não têm um objetivo competitivo. Quando tu percebe que tu é capaz de cumprir com 100% daquilo que tu planejou para determinada coisa, como no caso, de cumprir 100% do que eu planejei para o esporte, tu percebe que tu pode fazer isso em outras áreas da tua vida também. Então, tu nota que o que tu precisa, muitas vezes, é justamente te contrariar. A gente tem a mania, né, muitas vezes, de se mimar demais, né? Então, eu não tô com vontade de treinar, eu não tô com vontade de fazer dieta, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Ok, mas se tu queres um resultado para isso, tu precisa fazer isso, né? Então, o que o esporte traz pra gente? A seguinte ideia, de que tu vai subir num palco, tu vai competir com vários outros caras e tu não tem nenhum controle do que essas pessoas estão fazendo. Então, eu não sei o quanto meu adversário está treinando, o quanto ele está fazendo de dieta ou não. Eu só tenho controle daquilo que eu faço. Tu entende? E para que eu suba naquele palco e saiba que eu tô de cabeça tranquila, eu preciso ter feito 100% do que eu me propus a fazer. E isso é a melhor coisa que existe, Tati. Porque independente do resultado, se tu sobe lá em cima e ganha, ou se tu não ganha, tu sabe que tu fez o que tu tinha que ter feito. Tu entende? E isso é a coisa que mais tranquiliza um atleta e acredito eu que mais nos tranquiliza na vida também. Pensa, de repente, num relacionamento. Se tu estás ali relacionando com uma pessoa, tu gostas, tu ama, tu quer estar junto dela sempre e por algum motivo teu relacionamento não sai do jeito que tu esperava, alguma coisa acontece, tu vai ficar com a tua cabeça tranquila se tu souber que tu te dedicou o máximo para aquela relação funcionar, para aquilo dar certo. Então, já é um ponto. Entende? Então, ao passo que tu consegue te dedicar ao máximo para alguma coisa dar certo, se aquela coisa não der certo, pelo menos tu estás te eximindo de certa forma de culpa. Tu entende? É uma Isso paz é algo de importante, espírito, cara. É uma paz de espírito. Eu dei o meu melhor. Sim, exatamente. Eu fiz o máximo que eu podia. Se o meu máximo não foi suficiente para levantar o primeiro lugar naquela competição, paciência, eu sei que eu estou fazendo o meu máximo. E o que eu posso fazer de melhor para no ano que vem conseguir esse título, de repente? Entende? Porque sempre é possível melhorar, né? E tem uma história, Tati, que eu nunca contei pra ninguém, assim, e eu acho que esse é um momento muito bacana. Revelações, gente. Revelações, né? Porque geralmente a gente olha pra uma pessoa que teve algum sucesso em alguma parte da vida, e a gente pensa que, aquele cara não teve sorte, ou aquele cara nasceu pra isso, né? Então, o Mano é campeão gaúcho de fisiculturismo. Beleza, então o Mano é um cara que tem uma boa genética, ele tem uma boa resposta, é um cara que sempre foi muito focado, determinado, enfim, seja o que for. E por isso, ele teve sucesso nisso. Mas no meu primeiro campeonato, Tati, eu fiquei em 8º lugar de 14 atletas. Então foi um resultado muito ruim, né? Eu, pelo menos, considero assim,
Mas foi meu primeiro campeonato, eu entendi que eu estava começando, que eu tinha muita coisa para aprender, para melhorar, para maturar no meu físico ainda, enfim, pontos a melhorar, né? E eu acabei me desentendendo com o meu treinador dessa época, né? Eu achei que o nosso trabalho não estava sendo bem feito, enfim, e aconteceu que, beleza, a gente cessou o trabalho e na hora que a gente interrompeu esse acompanhamento, esse trabalho, ele me disse que eu não tinha nascido para o esporte, que o meu negócio era a música, né? Tu sabe que eu sou músico, né? Então ele disse o seguinte: teu negócio é tocar gaita, cara, entendeu? Tipo, tu não nasceu para o fisiculturismo. Então, teu mundo não é esse. E eu guardei aquilo para mim, né, logicamente. E aí tá a importância do que a gente é capaz de fazer com aquelas críticas que a gente recebe, né? O que tu faz com o que te dizem? O que tu faz com o que chega para ti? Eu guardei aquilo para mim durante 1 ano. Eu me dediquei a treinar e a fazer o melhor que eu podia, melhorar meus pontos fracos, aprender mais, treinar melhor, comer melhor. E no ano seguinte eu voltei no mesmo campeonato. E no campeonato em que eu retornei, que no ano anterior eu tinha tirado o 8º lugar, eu fui campeão da mesma categoria. E tirei 2º lugar em uma categoria diferente. E eu continuei trabalhando para mostrar para mim mesmo que eu era capaz e voltei num campeonato ainda maior no seguinte, que era o Campeonato Gaúcho de Fisiculturismo. E eu fiquei em primeiro lugar em 2 categorias, sendo campeão gaúcho. Enfim, e tirando o 3º lugar em uma outra categoria também. O que a gente é capaz de fazer com as críticas, né? Falam mal de ti, dizem que tu não é capaz, dizem que tu não nasceu para isso, duvidam da tua capacidade. Beleza, essas pessoas não têm nenhuma obrigação de acreditar em ti, ou de acreditar no teu trabalho, no teu potencial. É tu que precisa lá e mostrar. Então, pega disso, tira o melhor possível, guarda, usa com raiva, se for, mas faz o melhor, entende? Para mostrar. Mostra através do teu resultado, não através de palavras, né? Vai lá e mostra. É isso. Cara, quando eu olho assim pro esporte, né, pra várias coisas assim na vida, eu vejo como a autossuperação é um princípio motor, cara, da vida, entende? A autossuperação. Cara, quando tu, né, eu faço musculação há pouco, né, mano? Imagina, né? Se tu for analisar a minha experiência com a musculação é coisa de, sei lá, 2, 3, 4 anos, né? Não é mais do que isso. Mas nos primeiros, sei lá, 1, 2 anos, eu fazia por uma questão de, cara, eu tenho que fazer isso daqui, entende? Eu tenho que malhar, porque senão eu nunca vou chegar, né, no corpo, eu não vou ter o resultado. Mas assim, era uma coisa bem... Cara, hoje, quando eu entro na academia, mano... Tu curte, assim, ó. Não, e é assim, olha... Eu vou ir até a falha. Eu vou colocar um pouquinho mais de peso. Eu vou fazer mais 30 segundos de prancha. Eu vou fazer mais uma sériezinha. Cara, o que é isso, velho? Isso aqui é um espírito de autossuperação. Eu não aceito ser a mesma que eu fui semana passada, tu entende? Cara, eu tô aqui pra melhorar, entende? E, cara, assim, na clínica... eu coloco a musculação como um exercício de amadurecimento da personalidade, tá? Porque, mano, é óbvio que existe uma correlação, uma relação direta entre saúde física e mental. Existe uma relação direta entre isso. Tanto que na clínica, sério mesmo, assim, a primeira coisa que eu alinho na vida da pessoa é sono, alimentação e atividade física. Mas como, Tati? É psicoterapeuta, não tem nada a ver, pessoa. Tu tá dormindo 4 horas por noite, tá vivendo de carboidrato simples, fast food, tá sedentário em cima do sofá, tu quer ter saúde mental? Tu não vai ter nunca saúde mental, não tem como. Vamos alinhar o básico, como eu digo, né? Gente, isso aqui é o básico, é a base de tudo, é o alicerce, mano. É um alicerce. Sim. Mas a pessoa, ela consegue fazer outros tipos de atividade física que não é musculação, certo? Quando eu prescrevo musculação... Sumiu. Quando eu prescrevo a musculação na clínica, é um exercício de amadurecimento da personalidade, mano. Porque vem comigo, musculação não é gostosinho. Não é gostosinho, musculação dói. Perfeito. Eu digo pra pessoa, filho, se tu não aguenta um exercício, se tu não aguenta puxar o ferro, se tu não aguenta fazer 40 segundos de prancha, tu vai aguentar o que na tua vida? Tu sabe que a gente fala muito disso, Tati, e essa questão que tu trouxe de ser uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, né, de aprimoramento, é muito interessante, porque na musculação a gente sabe o seguinte: para que tu tenha um bom desenvolvimento, tu precisa, como tu bem disse, tolerar o esforço, né? Então a gente precisa conseguir trabalhar com cargas mais altas,
precisa conseguir fazer mais séries com a mesma carga. Então, se ontem tu fazia 8 com aquele peso, amanhã tu vai lá e tem que conseguir fazer mais uma, tentar, né, pelo menos, logicamente, que isso não depende só de querer, né? Mas tá muito ligado com a tolerância e o esforço, né? E na nossa vida, de uma maneira geral, a gente sabe que aquilo tudo que nos deixa confortável nos torna mais medianos, nos torna medíocres. Então, se tu quer te tornar um nível acima, tu precisa estar buscando constantemente esse desconforto. Tu tens que buscar o que te tira dessa zona de conforto e ir para uma zona de evolução, né? Então, a gente fala muito que é a questão de buscar conforto no desconforto. Então, eu tenho que estar de boa com essa situação. Não tem que ser fácil, tem que ser difícil mesmo, né? É isso. Eu tô passando por um momento agora na minha vida onde, assim, eu tô correndo de tudo que é maneira que tu possa imaginar. Eu tô estagiando à tarde na clínica lá, na realidade, na unidade básica de saúde, né? Então, eu passo a semana inteira atendendo lá no período da tarde, fazendo atividade que é atividade de sala de espera, orientando pessoas, né? Escutando, às vezes, histórias que são super pesadas, de tudo quanto é jeito que tu possa imaginar. Tô concluindo, então, a faculdade, né? Escrevendo projetos de conclusão de curso, né? No TCC. Aliado a isso, final de semana eu viajo para tocar. Eu sou músico, como tu bem sabe, isso é uma outra coisa que fez parte da minha história, né? E pago até hoje, né? Eu tive muitas alegrias dentro da música. Em 2012 eu fui o instrumentista mais premiado do estado do Rio Grande do Sul. Então, isso é uma coisa que eu levo até hoje. O que aconteceu? Com a mudança que a gente teve de vida na pandemia, precisamos todos nos reinventar e abrir uma empresa de marmita em Criciúma, que é a cidade onde eu moro hoje. Então, pensa tudo que eu estou fazendo, sabe? Às vezes dá uma loucura na cabeça da gente, né? Porque realmente é muita atividade, mas não existe maneira da gente evoluir se não for buscando desconforto, se não for buscando coisas que te desafiem para mostrar que tu é capaz de chegar lá e fazer o teu melhor. E como tu bem disse, se eu cheguei até aqui, quer dizer que eu posso dar um passo maior também, né? Se eu levantei 10 quilos, quer dizer que de repente daqui um 10 ou 2 eu posso estar levantando 12 ou 20, e se eu cheguei até aqui eu posso ir mais além. Enfim, isso é bem verdade, Tati, que a musculação nos ensina essas coisas também. E a musculação é uma coisa fácil de tu entender, porque tu pensa assim, ó, cara, mês passado eu levantava, sei lá, 30 quilos, sabe? Aí eu falei, cara, esse mês eu levanto mais, entendeu? Eu levanto 40. Mês que vem, eu acho que eu vou estar levantando 50, sabe? Então, é como se assim, olha, eu não era capaz, agora eu sou capaz e tenho perspectiva de melhorar. Isso é o que a musculação, cara, traz muito objetivamente para a vida da gente. Porque as pessoas, no geral, cara, elas têm uma descrença. Existe uma descrença de que elas podem ser melhor. Existe. É como eu digo, a pessoa que chega em mim na psicoterapia, no geral, mano, qual é a maior função, a minha maior função? Plantar esperança dentro da pessoa. Plantar esperança, tá? Uma pessoa sem esperança é uma pessoa que morre, tu entende? Uma pessoa com pouca esperança é uma pessoa que vive na mediocridade, né? E uma pessoa cheia de fé, cara, cheia de esperança, é a pessoa que tá na vida, tu entendeu? É a pessoa que tá vivendo, como eu digo, assim, ó, a 100%. E a musculação... E tem capacidade de prosperar, né? Porque tá, de fato, com uma energia mais elevada, né? Tá a fim de fazer, enfim, procura, né? E consegue fazer isso até mesmo nos momentos em que não tá tão motivada, que a gente estava falando, né? Porque aí aprendeu alguma coisa e essa lição da disciplina, né? De fazer aquilo que precisa fazer mesmo quando não tem vontade, mesmo quando tá meia boca, né? Vai lá e faz. E o autocontrole que... O autocontrole que a gente ganha, cara, suportando a dor na musculação, é uma coisa incrível, cara. É como eu digo, se tu suporta a dor na academia, se tu suporta mais um pouquinho de peso, se tu faz mais uma sériezinha, tá? Tu vai conseguir calar a tua boca quando tu estiver discutindo com alguém, sabe? Tu vai conseguir fazer silêncio, tu vai conseguir fazer a coisa certa, tu vai conseguir dizer não pra coisa que tu não quer. A musculação, ela traz pra gente um autocontrole, ela traz um amadurecimento da personalidade. Esse processo de ficar forte, como eu digo, né? Porque não é só sobre emagrecimento, né, mano? Não é só sobre emagrecimento, mas é sobre ficar forte. Quando a pessoa chega nesse processo de ficar forte, ela já desenvolveu autocontrole. Ela já entendeu que ela consegue se superar, entende? Ela já desenvolveu coisas na personalidade dela para dar outros passos dentro do relacionamento, lá na profissão, lá na rua. Cara, não é à toa que tu consegue lidar com essa pressão que tu vive, tu entende? Não é à
comentou, que tu consegue lidar com vários empreendimentos e várias coisas no paralelo, né? Porque tu já desenvolveu o autocontrole e a disciplina que tu precisava lá, né? E tu carrega isso. E tu carrega isso aí no teu corpo, né, cara? A gente costuma falar uma coisa que é muito legal a respeito do fisiculturismo, ensina que é o único esporte que tu leva contigo, né? Porque se tu chega em algum lugar, o pessoal olha pra ti, essa pessoa sabe que tu treina, pelo menos. Ela sabe que tu é atleta, que tu treina. Então, uma coisa que não precisa chegar a dizer, né? Ao passo que o tenista, não. O cara que joga bola, não, né? E isso é muito interessante, Tati, porque faz parte da nossa identidade. Tu entende? Então, tu, por exemplo, como uma pessoa que começou a treinar, que começou a ver uma mudança no corpo, tu começa a entender que aquilo ali é parte de ti, né? Não que seja uma coisa vital, ou que, enfim, tu seja uma bitolada que só pensa na tua estética, ou alguma coisa do gênero. Mas aquilo faz parte da tua identidade. As pessoas te reconhecem também pela tua forma física, enfim, e isso te faz falta, né? Então, uma coisa também que eu costumo falar para as pessoas é o seguinte, Tati, muitas vezes rola uma aflição das pessoas de dizerem que, eu sou gorda, ou, eu sou muito magro. E, na realidade, a gente não é isso, a gente pode estar assim, né? A nossa forma física é mutável. Então, nem eu sou forte, tá? Pelo seguinte, se eu deixar de treinar durante vários meses, se eu começar a me alimentar mal, dormir muito mal, eu perco essa condição física, né? Então, a gente brinca que é um aluguel, né? Eu tenho essa forma física enquanto eu tô me dedicando a fazer o que eu tô fazendo hoje, né? A partir do momento que eu mudar meus hábitos, isso vai mudar. E é a questão que a gente fala, por exemplo, do físico de palco, né? Um atleta tem aquele físico quando ele está fazendo exatamente aquela dieta, aquela rotina de treino, enfim. Isso muda em outros momentos. Assim como a gente também tem que ter, e hoje eu noto muito isso, a maturidade de entender que tudo depende do momento que tu está vivendo. Vai ter momentos onde tu vai poder priorizar realmente isso, e vai ter outros momentos onde talvez tu vai ter que abdicar um pouco disso, porque tu tem que priorizar outra coisa na tua vida, né? Seja porque tu precisa priorizar, de repente, um bom relacionamento teu, né? Que talvez esteja muito deixado de lado, pode ser com teus familiares, um relacionamento até mesmo contigo mesmo, de evoluir de repente um pouco mais a tua parte psicológica, ou seja, de repente de te empenhar mais na tua profissão, de estudar mais, ou de viajar para te desenvolver e fazer de repente um intercâmbio, alguma coisa, e que vai te punir um pouco, que tu não vai conseguir fazer aquilo que tu gostaria de estar fazendo, mas que tu precisa disso também, né? Então saber se desenvolver dessa forma, né, de uma maneira mais abrangente. Com equilíbrio. Exato, né? E se enxergar dessa maneira mais abrangente, né? Que é algo importante também. E no emagrecimento a gente vê muito disso, né? Hoje eu gosto muito de utilizar ali o Instagram justamente para trazer o que a gente tem de mais científico, né? Dentro dessa parte, tanto de emagrecimento quanto de ganho de massa muscular, e desmistificar tanta coisa que a gente vê, né, Tati? Eu estou finalizando o curso de nutrição agora nesse ano que vem, graças a Deus, né? Não vejo a hora de poder formar, poder atuar. Sim. Enfim, é uma área que eu estou apaixonado de fato. E a gente vê tanta coisa, Tati, mas tanta coisa das pessoas consumindo informação e falando coisas sem ter conhecimento de fato para aquilo, né? Pregando dietas malucas, né? Dieta carnívora, mandando fulano tomar água com sal porque precisa, sabe? Coisas que não fazem o menor sentido. E a cada tanto a gente vê essas novas tendências, né? Que muitas vezes trazem algum resultado, só que à custa de saúde, né? E esse resultado que é trazido porque, de fato, Tati, se a gente for conversar, é muito fácil de emagrecer alguém. Tá? Muito, muito fácil mesmo. O que a gente precisa para emagrecer, Tati? Déficit calórico. É só, tá? Não dá para ser um gênio para fazer uma dieta de déficit calórico. Se tu passar fome, tu emagrece. É muito simples. Se tu cortar o carboidrato, tu emagrece. Mas por que cortar carboidrato emagrece? Carboidrato é fonte de caloria. Caloria é o que a gente precisa cortar para emagrecer, fez déficit calórico. Jejum intermitente. Por que jejum intermitente emagrece, Tati? Tu faz déficit calórico, tu come durante menos tempo, janela de alimentação menor quantidade de alimento ingerido, déficit, emagrece. Então, é muito fácil emagrecer alguém. Dieta da lua, dieta da sopa, dieta sei lá o quê. A saúde é outro nível, né, mano? Nutrição é outro nível, né? Outra coisa, exato. Tu emagrecer é uma coisa, agora tu manter o peso perdido a longo prazo é que é o sucesso do emagrecimento, de fato. Perder peso não é difícil, o difícil é manter a perda, né? E aí a gente fala desse efeito tampona que as pessoas costumam viver muitas vezes, porque se submete a uma dieta super restrita, corta tudo que gosta de comer. Não aguenta. Não come pão, não pode comer um doce, não pode comer pão, tem que cortar carboidrato, não come arroz, não come nada. Beleza. Aí faz aquela dieta, perde às vezes muito peso em pouco tempo, o que é muito normal também em uma dieta low carb, tá, Tati? E por que isso? Não porque tu tá perdendo necessariamente gordura, mas que tu tá perdendo glicogênio muscular, tá? Que é uma reserva de energia que a gente tem produzida a partir de glicose, que vem do carboidrato.
Então, Sim. quando tu tira carboidrato da dieta de uma pessoa, essa pessoa perde peso muito rápido. Às vezes perde 2, 3 quilos em uma semana, Tati. Sim. Mas ela tá perdendo água, tá? Ela não tá emagrecendo. E aí é importante trazer isso também pro jogo, porque subir na balança tá mais leve não quer dizer que tu emagreceu, né? Muitas coisas no corpo a gente pesa, né? Então é importante desmistificar tudo isso, né? Cara, tu falou uma coisa que é real, porque assim, olha, eu emagreci 20 quilos, como eu digo, comendo pizza, cara, os finais de semana, comendo lanchão de vez em quando, tu entendeu? Metendo churrasco. E aí, de segunda a sexta, eu dava aquela lapidada, tu entendeu? Mas qual é a grande diferença, mano? Eu tinha um olho no longo prazo. Sabe o que eu coloquei na minha cabeça? Eu coloquei, Tati, olha a minha ideia, se tu vai ser magra pra sempre, que diferença... Olha só, que diferença faz tu levar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos? Tu vai ter o resto da vida pra ser magra, tu entendeu? Sim. Olha o pensamento que tu faz. E tu sabe que a pessoa tem, no geral, uma pressa, né, Tati? Então, por exemplo, tu sobe na balança, tu tá acima do peso 20 quilos às vezes, né? E o que tu olha ali? Eu preciso perder 20 quilos. E eu preciso perder esses 20 quilos rápido, tá? Então já começou rápido. Não tem como tu perder 20 quilos. Não vai dar certo. E aí negligencia o seguinte, quanto tempo tu levou pra ganhar esses 20 quilos? Tu ganhou 20 quilos em 1 ano ou 2? Não, tu ganhou ao longo de ano. 10 anos. Né? Pois é, e aí tu queres perder às vezes em 3 meses, tu levou 10 anos pra ganhar. Possível, não adianta. Então, se tu não... Essa é uma frase muito engraçada, mas é verdade. Se tu não teve pressa para engordar, tu não pode ter pressa para emagrecer. É fato. E a mentalidade tem que estar setada, cara. Porque, como eu digo, emagrecer e ser... Eu brinco que emagrecer e ser magro são coisas completamente distintas, mano. Emagrecer... A gente pode emagrecer 300 quilos na vida. Porque tu perde e ganha de novo, perde e ganha. Então, tu tá perdendo 30 quilos, 10 quilos, 20 quilos, mas tu tá ganhando também. Ser magro é um estilo de vida, cara. É um estilo de vida. É outra coisa, né? Que geralmente nem passa na cabeça das pessoas, né? Tu sabe, Tati, que é muito comum, assim, no histórico de obesidade, de uma maneira geral, né, as pessoas lutam contra a balança, que a gente falou, há vários anos, né? Não é uma coisa que se desenvolve do dia para a noite, né? E isso está muito ligado com a questão comportamental, né, Tati? E por isso que é tão difícil tratar a obesidade, né? A gente fala que a obesidade é uma doença de cunho multifatorial, né? Porque não é muito o fato de, eu como demais. Não é porque tu come demais, tá? Mas o que te leva a comer em demasia, né? Então, esses fatores que são emocionais, né, estão muito relacionados com isso. Por isso que é tão difícil de tratar isso, né? Por isso que não adianta muitas vezes tu só ir no nutricionista, né, para tratar a tua obesidade, ou então tu só buscar um médico e achar que ele vai te receitar um remédio para emagrecer e que isso vai resolver, né? Tem que ter um acompanhamento multidisciplinar nesse sentido, né? Por isso que às vezes a função do psicólogo é tão importante, por isso que a função do nutricionista é importante. O médico, às vezes, é importante também, pensando se tu tens a necessidade de utilizar uma medicação de fato, né, para auxiliar no processo. E hoje se fala muito, Tati, da questão da fome emocional, né? Que é um termo novo na literatura científica, isso tem coisa de 10 anos, tá? Que antigamente não se falava, a gente falava de fome física, né? E hoje a gente sabe, e cada vez volta mais o nosso olhar para isso, de que a gente come muito motivado por sentimentos, né? Total. Então a gente tem muita pista do ambiente também que está relacionada nisso. A gente tem a questão cultural em torno da alimentação, de se reunir em torno da comida, né? Então, tô feliz, vamos comemorar, vamos comemorar, comer. E aí eu tô triste, vou comer alguma coisa porque eu tô meio chateado, sabe? Então a gente tem muito esse negócio, vou receber alguém, como é que eu vou agradar essa pessoa para fazer alguma coisa com ela, né? Então, a nossa sociedade nos leva a comer mesmo. A gente vive num ambiente que a gente chama de ambiente obesogênico, né? Que ele tende a nos levar para a obesidade, porque a gente tem uma grande oferta de alimentos, certo? E alimentos de alta densidade energética também. Isso que é o complicado, né? A gente não vai receber alguém e pensar, vou fazer uma janta, uma salada, vou preparar uma carne, não, vai pedir uma pizza, né? Enfim, e outros alimentos que têm uma alta densidade energética, Tati, seja um lanche, ou seja uma pizza, ou seja sorvete, doces, de uma maneira geral, são alimentos que têm uma grande capacidade também de estimular regiões de recompensa no nosso cérebro. É por isso que é tão difícil da gente parar de consumir esses alimentos, né? Alimentos que têm alta densidade energética têm essa capacidade. E aí, quando a gente pega essa questão da fome emocional, né, da fome hedônica, de buscar a recompensa no alimento, a gente vai buscar justamente nesses alimentos que têm essa capacidade mais pronunciada de gerar a sensação de prazer, né? E é isso que é o açúcar. E não o açúcar de uma maneira isolada, sabe, Tati? Não, carboidrato, né, cara?
Isso é uma coisa que as pessoas ainda confundem muito. Dizem, porque eu sou viciado em açúcar. Não, se fosse viciado em açúcar, tu sentava com açucareiro e comia de colher. Isso não é verdade. Tu tens aí uma preferência por alimentos doces. Isso é fato. A questão do vício alimentar ainda é discutida, uma coisa que não está estabelecida. Mas o que tu pode ter é justamente isso, uma predileção maior por certos alimentos e perder o controle diante desses alimentos que tu gosta mais. Mas não é o açúcar isolado. E a combinação de carboidrato com gordura é uma coisa que tem essa capacidade de estimular muito nosso cognitivo, digamos assim, né? Essas regiões de recompensa no cérebro. Sim. E essa é uma combinação que, curiosamente, se a gente olha na natureza, a gente não tem alimentos na natureza que tenham essa combinação. A gente tem alimentos que são fonte de carboidrato, que vão ter um pouco de proteína junto, ou alimentos Sim. que são fonte de proteína e tem um pouco de gordura. Mas a gente não encontra alimentos que são fontes de carboidrato e de gordura junto no mesmo alimento. A gente criou o veneno. A gente criou um monstro, né? É basicamente isso. E é por isso que é tão difícil de lidar justamente com esses alimentos. Mas é possível, né? E claro que é necessário ter uma questão de tu racionalizar as coisas, né, Tati? Então, muito que a gente vê também, hoje em dia, nas pessoas cada vez mais estressadas, cada vez com menos tempo, é essa falta de racionalizar a respeito daquilo que está fazendo. Porque tu passa, às vezes, o dia inteiro tomando decisões. Tu está estressado, tu está correndo, tu está tendo que decidir um monte de coisa. Quando chega em casa de noite, tu não quer ter que tomar uma decisão em relação ao teu alimento. Tu não quer parar e pensar, não, eu vou decidir o que eu vou comer aqui. Tu vai comer o que aparecer, talvez o que for mais prático, logicamente, e o que te trouxer mais essa sensação de prazer, entende? Então é isso que é tão complicado, né? De não comer na impulsividade, né? De não ser impulsivo, de parar e racionalizar aquilo que tu está fazendo antes de começar a comer, por exemplo. E, cara, a desordem alimentar, né, que é uma das coisas que eu trato na clínica, ela sempre vem, né? Ela sempre vem de outra área, tá? Ela sempre vem da pessoa se achar escrava, da pessoa de uma insatisfação com a vida, né? É sempre assim, cara. Toda desordem alimentar tem de fundo uma insatisfação com a própria vida, tá? E é isso que a gente trata na psicoterapia, né? A gente cata lá, né, o que tá acontecendo, qual é a insatisfação pra gente conseguir ordenar. À medida que a pessoa resolve o problema central da sua vida, fica infinitamente mais fácil se alimentar bem. Fica infinitamente mais fácil fazer uma atividade física, tá? Então, a gente não pode negligenciar, como eu digo, a relação entre física e a relação física e psíquica, cara, é total, tá? É total. O orgânico, ele influencia no emocional o tempo inteiro, e o emocional influencia no orgânico o tempo inteiro. Por isso que eu digo, o ser humano, ele tem que ser tratado de uma maneira integral. Não tem como, isoladamente, a gente querer resolver, né? Um problema de sobrepeso, né? Ou um problema emocional, isoladamente. Não. O ser humano é um ser integral e a gente tem que lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Mano, outra coisa, né? Tu falou do teu fracasso inicial, cara, que foi uma coisa que me marcou ali, né? Todo mundo olha pro palco do outro, né? Essa é normal, né? A gente falar isso. Todo mundo olha pro palco do outro e diz assim, né? Pra ele é fácil, pra ele alguma coisa aconteceu aqui, teve sorte na vida, né? Claro. Mas, na verdade, mano, a gente começa as coisas muito ferrado. Tu já percebeu nisso? Geralmente, né? A gente já nasce mal, sem nada. Cara, eu quando eu penso em mim, meu Deus do céu, quando eu me dei por conta, 28 anos, obesa, endividada, sabe? Sem nenhum resultado, sem nenhuma graduação. É como eu digo, a única coisa que eu tinha, de fato, na minha vida é o meu relacionamento, que, graças a Deus, sempre foi o pilar, né? Central. Então, assim, fora o meu casamento, mano, eu não tinha nada, tu entendeu? Eu não tinha nada. Era um negócio assim, olha, bom, eu estou aqui, obesa, endividada, sem uma graduação, sem nada, né? Trabalho com música, mas também não tenho um grande resultado aqui, tô recém começando. Cara, e foi assim que eu comecei, sabe? Foi assim que eu comecei. Imersa, como eu te falei, em sobrepeso, em dívida, em falta de resultado, em tudo isso. E eu disse, cara, mas eu tenho que começar, eu tenho que dar pequenos passos em direção àquilo que eu desejo pra minha vida, aquilo que eu admiro, sabe? E quando tu falou do teu fracasso, né? Eu fiquei pensando, não é pessoal. Não é pessoal comigo, não é pessoal contigo. A vida é assim, mano. Não, e aí, às vezes, eu olho... Começar é muito difícil, mano. Começar é... Cara, se tu tiver... Como eu digo assim, a gente vai ficando velho com o tempo. À medida que a gente envelhece, fica mais difícil ainda, né? Fica mais difícil recomeçar, fica mais difícil.
quando tu olha pra trás, tu reconhece que, assim, cara, o tanto de força que tu teve que fazer pra chegar onde tu chegou hoje? Tati, eu reconheço pelo seguinte, eu te digo que a gente está sempre tentando aprender coisas novas, né? E está sempre tentando começar a dar novos passos, né? Então, por exemplo, ano passado eu comecei com a questão da empresa, que eu te falei, né? E foi muito difícil começar do zero, né? A gente não tinha clientes, ninguém conhecia nosso trabalho, estava partindo num mercado completamente novo e demorou um tempo. Agora faz 1 ano e meio que a gente está aqui e é muito mais fácil fazer isso depois de 1 ano e meio, né? Uma cartela de clientes, enfim. É muito mais simples hoje, se tu já conhece a operação, fazer com que isso funcione. No passado era difícil, mas o que a gente parte? Do pressuposto de que a gente tem uma ideia que acredita ser boa, certo? E que tu vai acreditar naquilo ali, né? Tu vai fazer por onde acontecer. E isso eu acredito que seja com tudo na vida. Eu te falei, né, Tati, tu bem sabe que eu sou músico também, a gente é dessa mesma área, compartilha isso, né? Sim. E a música é uma outra coisa que as pessoas olham e gostam de dizer, mas o fulano tem um dom, né? Ele toca que parece que nasceu tocando. Não faz força nenhuma. Tem um dom, isso é coisa nova. Isso aí é pra quem tem dom. Gente, dom chega a ser uma ofensa dizer que uma pessoa tem dom. Eu estudei acordeon dos meus 5 até os meus 25 anos, no mínimo. Tu tem uma predisposição, né? Mas o talento foi aprimorado, né? Eu cresci, eu gostei, eu queria uma gaita. Eu pedi uma gaita de presente pro meu pai quando eu tinha, sei lá, 5 anos de idade. Mas não botei a gaita no colo que eu tocando, entendeu? Eu fiz aula dos 5 aos 13 com professor de acordeon, dos 13 aos 15 com professor de teoria, dos 15 mais um pouco com professor de harmonia, e assim eu fui indo. Então tu vai galgando os degraus, né? Só que é isso que tu falou, as pessoas olham alguém em um determinado estágio e não enxergam tudo que essa pessoa passou para conseguir chegar até lá, né, Tati? E o mesmo é com a construção do físico, o mesmo é com a construção da carreira, e a gente vai empurrando esse carro parado, como a gente costuma dizer, e no começo realmente tu faz muita força, e depois que ele pega o embalo, a coisa começa a andar, né? Graças a Deus, porque imagina, né? Ia ser sempre muito difícil, mas não é, chega um momento em que as coisas se tornam um pouco mais fáceis, né? Sim. E é isso, tem toda a razão, a gente faz esforço, é difícil no início, mas tu tens que te manter tentando, né? Porque depois que tu começa a ver os resultados, estatística do emagrecimento é a mesma coisa, que tu começa a ver que a coisa está funcionando, tu começa a ficar feliz com aquilo te motiva de certa forma, e tu vai querer buscar mais, né? Então, tu precisa passar pela fase inicial onde tu não tem nada, onde tu tá acima do peso, onde tu tá desmotivada, onde tu acha que as pessoas na academia vão te julgar, enfim, e tu precisa olhar para ti e saber que aquilo que tu tá fazendo por ti, né? E que se tu continuar, se tu perseverar, tu vais conseguir chegar num lugar que é melhor do que o lugar onde tu tá hoje, né? É questão de tempo, não de trabalho. Então tá, mano, estamos aí quase 1 hora conversando, vamos Pra mim passou rápido. Poxa, é uma delícia, né, cara? E é um assunto que tá digamos que tá na mesa de todo mundo, né, mano? É um assunto que tá na mesa de todo mundo, né? Literalmente. E assim, essa força estética, tá? Como eu digo, a gente precisa dessa força estética para ter estima. Ninguém gosta de se olhar no espelho e se enxergar, tá? Com sobrepeso, sem saúde, ninguém gosta de estar indisposto, ninguém gosta de ser fraco, né? Não existe um ser humano com saúde mental, como eu digo, né? Sem cuidar da sua saúde física. Por isso a importância, né, que eu quis te trazer aqui para demonstrar o quanto a força estética atinge tanto a parte psicológica, né? A parte da estima, a parte do espelho, né? Também a maturidade na personalidade. O quanto tu chegar nesse resultado, mano, traz de autocontrole, de disciplina, sabe? O processo de emagrecimento trouxe muita coisa para minha vida, muita coisa. Além da força estética, né? Além da minha autoestima, além de tudo isso, mano, eu ganhei uma porrada de autocontrole, sabe? Eu ganhei uma porrada de disciplina. Só depois que eu comecei a treinar musculação, eu consegui acordar cedo, por exemplo, sabe? Porque uma coisa tá ligada à outra, mano. Se tu não tem disciplina pra ir no treino, pra puxar o ferro, sabe? Tu não vai ter disciplina pra acordar cedo. Tu não vai ter disciplina pra gravar o vídeo, mano. Tu não vai ter... assumir a responsabilidade de a gente chegar assim, eu vou fazer um podcast, né? Terça-feira, vou convidar, vou fazer não sei o que. Tudo isso, a musculação trouxe pra minha vida, cara.
todos esses aspectos, de certa forma, a musculação impactou, sabe? E é nítido porque, assim, é um marco. É como eu digo, só quem começa a fazer e tem os resultados que consegue, de fato, experimentar isso que eu tô falando, sabe? Então, eu queria trazer um pouco, né, dessa força estética, dessa saúde física que influencia na nossa saúde mental demais, no nosso desenvolvimento pessoal, tá? E eu queria, mano, te perguntar o seguinte, né? Qual é a tua pretensão? Dá um spoiler ali, né? Pra gente encerrar esse podcast. Dá um spoiler, assim. Qual é a tua pretensão pra 2022, cara? É continuar te aprimorando? Quais são os teus planos? Então, Tati, assim, ó, eu tenho amigos, inclusive, que competem, né? Que são atletas também. E, inclusive, um me mandou uma mensagem ontem perguntando se eu ia competir no campeonato em 2022 agora, que ele ia vir a Santa Catarina, que queria competir, me convidando. E eu acredito que no ano que vem eu não vou estar competindo, tá? Isso porque eu estou muito focado em finalizar meus estudos, tá? Eu quero muito poder terminar a graduação e logo, né? E eu estou pensando cada vez mais em me aprimorar nessa parte de nutrição, que é uma coisa que, na minha opinião, é capaz de mudar vidas, né? Quanto mais eu lido com as pessoas, quanto mais eu vejo, né, as coisas que acabam afetando, né, tanto na parte social, como tu bem falasse, né, como na parte de, como é que eu vou dizer, de tu teres essa autoestima, né? E até mesmo na parte de saúde, logicamente, eu vejo como a nutrição é necessária, né? E como a gente consegue transformar vidas através da nutrição. E isso é uma coisa que me faz muito bem, né? Então, os meus planos para 2022, a princípio, são continuar mantendo, né, o trabalho que eu venho fazendo, conseguir crescer mais no meu Instagram e trazer mais conteúdo relevante para as pessoas, né? Estudar mais para conseguir me aprimorar cada vez mais e ser um profissional, de fato, capacitado para trabalhar com as pessoas de uma maneira que seja justa, né? Porque o que eu vejo, Tati, infelizmente, é uma quantidade muito grande de pessoas que se valem de momentos e de fraqueza, digamos assim, tá? Então, por exemplo, se tu tá obesa, se tu tá precisando emagrecer, se tu tá te sentindo mal, o que acontece? Tu vai procurar uma pessoa e esse profissional muitas vezes não é um profissional dos mais bem intencionados, né? Ele talvez não tenha a capacidade de te acompanhar da maneira como tu deveria ser acompanhado, te olhando dessa maneira mais integral, né? Te entregando um planejamento alimentar, por exemplo, que respeite a tua vontade, a tua individualidade, que leve em consideração tudo que tu já passou na tua vida até hoje, até chegar aqui. Então, que observe todos esses fatores, né? O meu objetivo, então, acaba sendo esse, né? De me aprimorar mais, de conseguir evoluir mais, de conseguir investir mais e melhor também. Eu estou investindo algum tempo e isso é uma coisa que me traz satisfação. Eu gosto bastante dessa parte, de ver que eu estou olhando para o meu futuro de uma maneira geral, né? E de me profissionalizar cada vez mais. Eu não terminei a graduação e eu já estou fazendo curso de especialização junto. Então, acaba sendo algo que me move muito, sabe? Um dos meus prazeres hoje é poder sentar e estudar, né? Porque eu encontrei uma área que me agrada. E eu acredito que isso seja um recado muito legal, Tati, da gente deixar para todo mundo que esteja nos escutando, seja agora, no futuro aí, que é o seguinte: buscar fazer alguma coisa que de fato mova essa pessoa, que te traga um propósito, Tati. Porque é muito difícil, eu acho, tu passar a tua vida inteira trabalhando uma coisa que tu não goste. Ou tu fazendo uma coisa que tu não goste, ou tu convivendo e namorando, ou amando, enfim, seja lá o que for, casada, né? Porque senão não vai amar uma pessoa que pra ti não é a pessoa ideal, que, enfim, tu tá ali como comodismo, seja lá pelo que for. Então, não importa se tu não tem condições hoje, se teu trabalho tá ruim, não vai dar pé na bunda do seu trabalho e sair de lá que nem louco. O Mando disse que eu posso fazer o que eu bem entender da minha vida. Não, mas começa a buscar outras opções, sabe? Começa a olhar fora da caixa. Procura aquilo que te apaixona, aquilo que te move. Eu tive muita sorte, porque desde o começo da minha vida eu sempre fiz aquilo que eu gostava. Então eu resolvi que eu queria tocar um instrumento. Meu pai me deu uma gaita de presente, eu tive a ajuda da minha família, isso foi maravilhoso para mim, porque eu tive esse suporte, e isso é algo que de fato faz diferença, né? A gente não pode negligenciar. E durante muitos anos eu estudei, eu tive a sorte de tocar com todos os meus ídolos, trabalhar com todas as pessoas que eu vi, né? Quando eu crescia e aprendia, eu olhava aquele cara, pô, que massa. Um dia pode ser que eu toque com ele, eu toquei com todos, sabe? Isso me traz muita alegria. Hoje eu trabalho com o Cristiano Toledo, que é um grande cantor aí do estado do Rio Grande do Sul, né? Que foi um dos meus ídolos também. Então eu tenho essa alegria. Ao passo que eu resolvi que eu queria fazer educação física, comecei no curso, gostei, mas me desgostei. Pude também ver que, não é pra mim, não é isso. Né? Eu esperava outra coisa do curso e não foi o que eu encontrei lá. Tudo certo. Saí, virei essa página e entrei na nutrição, me encontrei novamente, né? Em um outro curso, uma outra área completamente diferente da música. E hoje eu posso estudar aquilo que eu gosto, fazer isso, né? Então, é um recado que eu deixo para todo mundo, né? De buscar aquilo que move, de fato. Né?
O que é a tua paixão? O que tu acha que pode fazer diferença? Né? Na vida das outras pessoas, principalmente, né? O que tu pode agregar? Tu acha que a tua alta performance teve correlação, assim, né? Relação total com a tua vocação, com tu fazer o que tu ama? Tati, eu acredito que sim, tá? Porque eu acho que se tu não fizer uma coisa que tu gosta, muito dificilmente tu vai conseguir fazer aquilo ali com empenho, né? Então tu não vai conseguir te dedicar de verdade a fazer aquilo ali. Quando a gente fala dessa questão da disciplina e tal, eu falei que o esporte me ensinou muito disso, mas na realidade começou muito antes. Que quando eu comecei a estudar um instrumento musical, eu tinha que estudar todos os dias, no mínimo 1 hora por dia. Então imagina, uma criança de 5 anos que chegava na escola, pegava o instrumento e ia estudar, né? Eu pegava e ia tocar. Meu pai me fez estudar, me auxiliou nesse sentido, e depois eu levei isso pro resto da vida. Então, claro, é uma coisa que eu gostava da gaita, só que uma coisa é tu tocar de brincadeira e outra coisa é tu tocar a sério, né? Então, a mesma coisa que treinar, Tati. Uma coisa é tu ir pra academia treinar porque tu tá com vontade, porque tu tá afim, e outra é tu treinar porque tu precisa treinar. Porque tu tens uma competição daqui tal dia e tu precisa estar lá. Nesse dia tu tem que subir, tem que estar na tua melhor condição. Uma coisa é tu fazer dieta porque tu tá afim de fazer dieta. Mas tu chega no final de semana, tu pode soltar um pouco mais da tua dieta, uma coisa com os teus amigos, enfim, com a tua família. Outra coisa é tu ser atleta e tu saber que tu tem que seguir aquela dieta, entendeu? Que tu tem que viajar e tem que levar aquela marmita, que tu não vai poder comer fora naquele dia se tu quiser. Então, é uma coisa complicada, mas que nos ensina mesmo, né? Eu tô lá fazendo isso por um propósito, né? Então, são lições que a vida ensina, assim, que eu acho que é muito legal a gente se envolver com esse tipo de coisa que te mova, sabe? Que te faça dar um passo além, te teste, né? Vamos ver do que tu é capaz, né? Te testa mesmo, vamos ver. E assim, mano, sinceramente, assim, eu não sou puxa-saco de ninguém, tá? Saiba disso. Todo elogio que eu faço todo elogio que eu faço é sincero. Mas, cara, disparado, tu é um dos melhores músicos, tá? Que eu já ouvi tocar. A sensibilidade que tu tem, cara, no acordeon é um negócio, assim, sem precedentes, cara. Eu vi tu tocar, né, no palco, né, lá. Onde foi, mano? O Fábio tá aqui. O Fábio tá aqui me ajudando, né? Lá em Montevidéu. Lá, manda um beijo pro Fábio. Sim, a gente tava junto lá, eu lembro. A gente tava trabalhando como fotógrafo, né? Exato! Meu, e assim, a sensibilidade que tu tem, cara, assim, ó, a performance, eu volto a dizer, a performance que tu tem, a performance que tu tem como músico e a performance que tu tem como atleta é incomum, mano. Entende? É incomum. Eu busco isso, as pessoas buscam isso, tá? Por isso que eu te trouxe aqui. Eu digo, cara, eu tenho que extrair do Mano qual é a essência da performance dele. Por que ele é um gaiteiro tão excepcional? Por que né, de fato, ele é um atleta que alcançou, tu entende? Que alcançou. Homem. É um homão, né? Que homem. E eu consegui tirar, mano, aqui 2 coisas, né, finais, assim, das tuas palavras, que é a alta performance, ela vem sim, tá, de uma certa vocação de tu fazer aquilo que tu ama, né? E também de tu assumir compromissos, cara. Eu senti isso em ti. Que sem uma coisa ou outra não vai. Só no ferro a gente desiste né? E fazer o que ama sem ter um compromisso, uma responsabilidade, né? Aquela meta, aquele objetivo, aquele compromisso assumido, a coisa também não vai pra frente. Então, mano, assim, ó, o que eu particularmente aprendi contigo hoje, tá? Que de fato a gente tem que focar na nossa vocação, assumir compromissos para ter a disciplina necessária para chegar na alta performance. Fez sentido para ti o que eu extraí da tua pessoa? Faz total sentido, Tati, o que tu me falou aí faz total sentido. E que legal eu poder trazer para ti um pouco do que eu vivencio, né? Do que é, né, a minha história e tirar também esses insights aí da nossa conversa, Tati. Eu acho que é muito disso mesmo, né? De a gente ter disciplina, né? Da gente focar em alguma coisa, dizer que, poxa, eu quero isso, então eu vou fazer o que é necessário para chegar lá, né? Assumir o compromisso. Exato, assumir esse compromisso. E é difícil, Tati. Nossa, e muito disso é porque a gente assume esses compromissos o dia inteiro com várias pessoas, com várias coisas. E às vezes a gente deixa de lado um pouco a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmos, né? Eu acompanho várias pessoas e esses dias eu estava conversando com a menina e ela me falou que tipo, o problema dela era justamente esse, que ela não tinha motivação, ela não conseguia se sentir motivada. E a gente trabalha muito nessa parte da disciplina, do que é necessário, né? Porque ela, por exemplo, é uma fisioterapeuta. E ela assume compromissos com os clientes dela. Né?
Se o cliente marca a sessão dela às 6h30 da manhã, ela vai levantar e vai lá atender o cara. Né? Ela não vai deixar o cliente esperando porque ela não quer sair da cama. O profissional lá em cima, mas o pessoal lá embaixo. Exatamente, né? E esse pessoal lá embaixo, como tu falou, o tempo todo, traz um monte de consequência negativa, porque a autoestima dessa pessoa fica mais baixa, porque ela não tem confiança em si mesma, ela começa a ter crenças limitantes sobre si mesma, começa a achar que talvez ela não seja um bom profissional, enfim, uma série de coisas, né? E desenvolver pessoalmente, né? Esse cuidado consigo é muito importante, né, Tati? Não dá pra negligenciar, né? Mano, sem palavras, cara. Muitíssimo obrigado pela a tua contribuição, né? Principalmente, como eu digo, eu sou a tua mentorada, né? Eu tô ali de cantinho absorvendo, né? E consumindo o teu conteúdo, aprendendo contigo dia após dia. Saiba que eu me espelho muito em ti, tá? Segue sendo esse exemplo, cara, né? Que eu vejo nos stories, né? Que eu te sigo lá no Instagram. Porque, assim, geralmente, assim, gera na gente aquela coisa de se ele faz, eu também consigo fazer, sabe? Acho que se ele tá fazendo, cara, eu também consigo fazer. Acho que eu vou fazer minha marmita hoje, acho que eu vou me alimentar bem hoje, acho que eu vou ir pro treino hoje, sabe? Fato. Então, uma coisa muito massa, Tati. A gente às vezes não sabe que tá influenciando pessoas, né? Isso é muito louco. E tu, quando começou a emagrecer, com certeza começou a influenciar um monte de gente na tua volta que tu nem fazia ideia, né? Total. E é muito doido isso, que quando tu te vê, tu tá servindo de motivação pra alguém. Pensa na responsabilidade que tu tem, né? Muito legal. Que bom, Tati. Eu fico muito feliz por poder conversar contigo. Feliz com o teu convite, agradecido demais por poder estar aqui hoje. E eu tenho certeza que esse teu podcast vai ser um sucesso também, pela tua disciplina, pela tua determinação, por tudo, né, que tu já aprendeu ao longo da vida aí. E, se Deus quiser, vai ser um prazer poder voltar no futuro aqui de novo, conversar contigo sobre o que a gente conseguiu realizar, onde estaremos nesse futuro, né? Que a gente conseguiu chegar no futuro. Querido. Obrigado, mano. Obrigado mesmo. Um abração. Querido. Obrigado, Tati. Pra ti, beijão pro Fábio também aí. E te espero encontrar em breve. Pode deixar. Valeu. Pode deixar. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Boa noite.